Fala pessoal, começando aí mais um vídeo do nosso quadro Rastreador de Tendências, onde eu vou compartilhar aí com vocês a análise de um ativo, né? Abrir um pouco dessa estratégia nossa que é fechada, né? Uma das nossas carteiras aqui fechada, visando o médio prazo, tá? Só antes da gente dar sequência, lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha para ajudar aqui o canal com a sua contribuição e o joia, né? O like é de graça, tá, pessoal? Então ajuda aí o nosso trabalho, né? A maneira de vocês contribuir com o que a gente vem trazendo aqui para vocês, tá? Se não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilha o vídeo com o amigo, deixa aqui também os comentários no feedback se esses vídeos têm ajudado vocês aí na tomada de decisão, se vocês têm compreendido, entendido as análises de contexto, se tem agregado também para o conhecimento de vocês, beleza? Recapitulando, então, essa é uma estratégia nossa visando o médio prazo, né, que são operações que duram em média aí de 3 a 9 meses, que é aí a carteira nossa do rastreador de tendências, tá? Lembrando que no nosso próprio site capitalismo.com.br vocês já conseguem aí acompanhar a performance dessa carteira, tá? Gratuitamente. Você já consegue ver o desempenho dela aqui. Deixa eu só ver, cadê? Ó, carteira do rastreador. Até o momento, em 2023, a gente está performando aí, 14,76% até o momento, enquanto o Ibovespa aí menos 1,28, tá? Então no nosso próprio site vocês já conseguem acompanhar não só o do rastreador, mas de outras carteiras também aí o desempenho, beleza? Lembrando que eu sempre trago aqui para vocês uma análise também comentando alguns pontos importantes referente ao fundamento da empresa e depois a parte técnica no gráfico, mostrando aí um pouco da análise de contexto e o que a gente olha para a tomada de decisão, tá? Então hoje achei mais um ativo interessante, vou compartilhar aí com vocês, tá? Então o ativo é o Qualicorp, né, Qual 3. O primeiro tópico é importante que eu decidi trazer e achei importante é que os múltiplos estão descontados, né? Ou seja, ainda está cotado abaixo do valor patrimonial. Tá? Então, acho bem interessante esse ponto. O segundo é a possibilidade da volta de maiores pagamentos de dividendos. E terceiro e último ponto é que a posição de liderança da empresa é importante no momento em que o mercado de saúde está se consolidando aí agora, principalmente depois desses últimos acontecidos que a gente teve nos dois últimos 2 anos, foi um dos setores aí mais visados. Beleza? Então, dito isso, vamos para o gráfico, que eu sei que é o que vocês gostam aí. Deixa eu só tirar esse aqui daqui. Esse aqui, então, qual 3 aí na tela, um ativo que acabou sofrendo bastante, né? Trabalhou aí dentro de um canal forte de baixa. Aqui está num cinza claro, eu vou passar a linha preta aqui para vocês conseguirem ver, né? Então, foi um ativo que trabalhou aí uma tendência de baixa de longo prazo, desde o início de 2022, o papel aqui encaixou esse padrão, né, que a gente chama aí de canal de baixa, mas recentemente a gente teve aí, deixa eu colocar no semanal, a gente teve uma acumulação em região de suporte, onde ele parou de cair e conseguiu aí encontrar força compradora nessa região indicada aqui nas setas verdes, né, uma região de acumulação em zona de suporte, né, conseguiu romper, acionou aqui o primeiro movimento de alta. Pela primeira vez dentro de 3 anos, ele consegue fazer um movimento de alta e romper o nível de resistência desse canal de baixa. E agora está consolidando aí por 3 semanas. Está indo para o diário aqui só para filtrar a análise. A gente vê aqui claramente o papel que sai de uma zona de acumulação em fundo depois de ter caído mais de 40%, tá? E agora rompeu o nível, né, de resistência do canal de baixo, testou aqui como um suporte, está consolidando aqui um suporte ascendente, né, vindo desse aqui, olha, então sequências de fundo ascendente. Estou entendendo isso aqui como um padrão de continuação, né, para tentar pegar um novo movimento de alta, que eu vejo um alvo lá na região dos 6,35. Tá? Então, qual trade nessa região aqui para se acumular, no caso, montar a posição, entre essa região dos 4,75 a 4,35, tá? Filtrando aqui pelo gráfico diário. O stop de volatilidade, vocês, para quem já acompanha aqui os vídeos todas as quintas-feiras, sabe que o stop é sempre de volatilidade, então entre 10 a 15% abaixo. Você vai ter um stop aí, olha, de 12,5%, tá? 12,5% no caso aqui de call 3,
versus um upside aí de 32%, tá? De 32%. A gente pegar e projetar esse movimento aqui de maneira clássica usando o Fibo, a gente tem o alvo lá de 100% na região de 5,90, que é um pouquinho abaixo só do alvo principal que eu vejo aqui desse contexto, né, que seria ele vir testar esse próximo nível de resistência relevante, que eu estou entendendo como essa região aqui, né? Olha bastante teste que teve aqui nessa região. Então foi uma região chave antes dele iniciar mais essa última pernada forte de queda aqui, né? Onde era esse nível importante aqui de resistência e essa zona aqui de suporte, né? Então essa foi a última zona chave do papel antes dele direcionar mais um forte movimento de queda. Aí aqui embaixo ele fez a mesma coisa, tá vendo? Mais um padrão semelhante ao de cima, só que diferentemente do que aconteceu lá, ele acabou rompendo para cima, né? Ou seja, aqui a gente entende como uma distribuição e aqui como uma acumulação. Então fez o primeiro movimento de alta, tá aqui, né, em processo de correção, de formação de um fundo ascendente, e vejo bastante potencial para que num rompimento dessa região de topo aqui, ele acione aí a continuação desse movimento de alta, né? Uma reversão de tendência aí em qual 3. E como um dos critérios que a gente gosta de analisar para incluir um ativo dentro da nossa carteira é o rompimento de canal de baixa, eu acabei achando esse ativo aí bem interessante. Tá? No gráfico semanal a gente vê aí claramente um forte movimento de alta, uma, duas, estamos aqui finalizando a terceira semana de correção lateral, ou seja, uma correção no tempo, eu vejo bastante expectativa para uma possível reversão em qual 3. Indo um pouco, passando um pouco pelos indicadores que eu sempre comento com vocês, pelo diário, né, que foi o filtro, a gente já tem o TPV, que é quase a mesma coisa do que o OBV, tá, pessoal? O que muda é a fórmula do cálculo, tá? O OBV ele soma e subtrai, e o TPV ele faz vezes e divide o saldo, tá? É algo assim, não vou lembrar de cabeça agora, mas é só para contextualizar para vocês aí o indicador, tá? E essa linha aqui é uma linha de 50, uma média móvel de 50 períodos, tá? Então, preço acima dela, pressão compradora dominante. A gente olhando aqui pelo IFR, a gente vê também um descanso do indicador, né? Ó, teve esse movimento de alta acompanhando o preço e agora o preço corrigindo. O indicador também veio descansar aqui na região 50 e já começa a apontar para cima de novo, imaginando um contexto aí de zigue-zague ascendente, tá? Se a gente olhar pelo gráfico semanal, a gente vê o IFR querendo passar para a zona 50 depois de muito tempo, tá vendo? Se eu pego e tiro o zoom aqui, olha faz quanto tempo que o papel não consegue romper o nível 50 do IFR, né? E agora ele bateu lá e não caiu, está querendo romper para cima, o TPV no semanal está querendo alinhar, tá? Imaginando aqui mais um pivô de alta, a linha aqui, o TPV cruzando essa linha para cima, tá vendo? A gente não tem o cruzamento ainda pelo semanal, então ainda está alinhando. E o mensal, a gente pega uma região de fundo, IFR querendo sair da zona de sobrevenda, né? O TPV olhando para cima, estocástico querendo sair aqui da zona de sobrevenda. Tá? Então, bem interessante aí qual 3 e no gráfico mensal, imaginando pegar aí uma continuação de todo esse movimento, tá? Todo esse movimento e por assimetria seria ele, né? Considerando desse último topo aqui, olha a máxima desse engolfo no mensal, por assimetria, ele nesse fundo aqui fazer um movimento em V, né? Que ele fez nessa região. Eita! Ele fez isso aqui e caiu até aqui. E agora imaginando pegar um retorno para pelo menos até essa região aqui do 6,35. Acho interessante aí qual 3, tendo em vista que esse movimento de alta está sendo alinhado aí pelo volume ascendente aqui também, né? Fluxo comprador no papel. Tá? Então, qual 3 aí um ativo interessante para montar a posição entre 4,70 e 4,35, stopzinho de volatilidade de 12,5% e um upside aí de 33, tá? Se a gente pegar e jogar para cima aqui da maneira clássica também de Fibo, dessa acumulação para cima, a gente tem aqui o alvo de 100% já foi batido e tem lá depois na faixa dos 5,46 ainda projetando esse primeiro movimento.
ou seja, já dá aí um espaço, ó, do preço atual de 4,70 até 5,46 de 16,5%, ou seja, já é mais do que 1 para 1 frente ao seu stop de volatilidade de 12,5%, tá? Então você pega essa posição, o ativo seguindo o contexto, quando ele sobe perto do seu risco inicial, você já pode pensar em fazer uma saída parcial, ou seja, uma saída com 50% da posição naquele preço e a partir dali você tira o risco da operação, porque se com a outra 50, se com a outra metade da sua posição o ativo por qualquer motivo perder força e te estopar no seu stop original, você sai ainda levemente no positivo, no caso aqui de qual 3, né? Mas do 1 para 1 você sairia no 0 a 0, ou seja, sem risco, para tentar pegar 2, 3 vezes o tamanho do risco inicial com o outro 50%. Tá? Então, isso que se chama também de um bom gerenciamento de risco, estruturar a operação e dando contexto para a operação conforme ela vai seguindo a sua análise. Tá? Então, você consegue fazer aí a parcial no meio do caminho e ainda assim mais 19%, né, totalizando aí os 33 que eu tinha comentado do preço atual, que seria o upside total até lá em cima, 34, para você trabalhar a posição e tentar pegar aí boa parte dessa tendência, como a nossa carteira aqui já diz, do rastreador de tendências, e hoje eu trouxe aqui mais um exemplo aí da nossa tomada de decisão para vocês, e é um dos ativos que está aqui também no nosso radar, beleza? Então deixa aí nos comentários se você já tinha visto esse ativo, se você acompanha o ativo, se você gosta do setor de saúde ou prefere algum outro setor, deixa aqui nos comentários se sente falta de análise de algum outro ativo de um outro setor aí do seu interesse, beleza? Lembrando que essas atualizações, nova recomendação, ajuste de stop, saída parcial, para encerrar a posição, tudo é enviado em tempo real, tanto lá no nosso Telegram quanto no nosso app do aplicativo que você consegue acompanhar pelo celular, tá? Você consegue acompanhar aí as mensagens sempre pelo celular. São operações, como o foco é de médio prazo, são bem tranquilas de se acompanhar, tá? E sempre quando tem nova recomendação, é enviado os pontos gráficos, né, de entrada, a explicação mostrando o porquê daquela nova recomendação, por que está interessante, os pontos referente aos fundamentos da empresa, os pontos positivos, a gente também coloca no relatório e é tudo em tempo real, a gente sempre está atualizando. E dia a dia eu faço vídeos aí conforme depois, né, do fechamento do pregão, atualizando o contexto gráfico aí dos ativos que já estão compostos nas nossas carteiras para a gente ter uma atualização aí diariamente, beleza? Então, se você ainda não é nosso cliente, aproveita aí esse cupomzão que tá rolando aí, que é um cupom especial, tá? Que é o cupom Arraial Cap. Desconto em todos os nossos planos com 60% off à vista no boleto e 50% off no cartão em até 12 vezes, tá? Então não perde essa oportunidade, é mais de 50% e você consegue estar recebendo, né, as nossas recomendações em tempo real e de maneira bem simples de se acompanhar, beleza? Então, ótimo gerenciamento de risco aí para todos e até mais.